Olá pessoal, tudo bem? Tô de volta e o vídeo de hoje eu vou contar pra vocês uma nova experiência literária que eu tive, tanto de formato quanto de livro. Então vamos lá? Bom, vocês sabem aí que a gente ficou um tempo sumida e um dos motivos que vocês vão perceber nos próximos vídeos é que eu não uso mais óculos. Sim, no começo do mês de setembro eu fiz a cirurgia de correção de miopia e como parte do pós-operatório eu não podia ficar olhando para telas e nem lendo. Então isso eliminou leitura, e-book, eliminou séries, eliminou vídeos. E eu fiquei só com a possibilidade do áudio. Eu tô contando isso aqui pra vocês que diante desse cenário eu resolvi então experimentar o audiobook. Então nesses dias aí eu comecei a escutar alguns livros. E como que eu fiz isso? Eu conheço duas plataformas, tá gente? Não conheço várias, vou deixar as dicas aqui pra vocês também. Uma delas é a Storytel. A Storytel ela funciona com um programa de assinatura e você paga um valor mensal e você tem acesso a todo o catálogo deles. E tem também o Play Livros, que é do Google, que é totalmente diferente. No Play Livros, na verdade, você compra o livro. Da mesma forma que você compra um livro físico ou você compra um e-book, você compra o audiolivro e fica ali disponível na sua conta para você poder escutar e fazer de fato essa leitura. Eu acabei optando pelo Storytel, tá, nesse momento. Por quê? Porque os livros que eu queria, que eu procurei ali no Play Livros, estavam um pouco caros, os audiobooks. Então eu resolvi pegar os 30 dias de graça que a Storytel tem para experimentar, para poder usar nesses dias aí de pós-operatório, para ter essa experiência também, que já era algo que eu queria há mais tempo, eu acabei só unindo o útil ao agradável. E como que foi, né? Vamos começar com isso. Eu achei muito legal, de verdade, gente. Eu acho que é uma nova possibilidade de leitura e que faz total sentido, assim, sabe? Então, tem momentos ali, igual, por exemplo, eu quando tô indo trabalhar, eu não consigo ler no ônibus, primeiro porque faz mal, tá, gente? Então não leiam em carros, em ônibus, porque não é bom pra vista. Mas enfim, mesmo se pudesse, eu não consigo, porque eu passo mal, fico enjoado e tal. Então é uma possibilidade. Arrumando a casa, enfim, todos os momentos que você escuta música, fazendo alguma coisa, você pode estar estudando um livro. E assim, gente, assim, exige um pouco mais de atenção, né? Tem que ser um momento que você consegue prestar atenção de fato na história, no que tá acontecendo, pra você absorver. Né? A música, às vezes, a gente só quer um barulhinho ali, mas o livro você tem que prestar atenção pra, de fato, absorver a história. Mas tem momentos aí que a gente consegue encaixar mais facilmente a leitura no nosso dia a dia, além de ser bem inclusivo também, né, gente? Eu acho que qualquer forma de leitura é válida, né? A gente teve aí uma maior aproximação das pessoas da leitura com os livros digitais. E o audiobook, ele é um tanto quanto mais inclusivo. Por exemplo, pessoas cegas conseguem ter acesso a livros que talvez não vão ser traduzidos para o Braille. Então, assim, a gente tem aí algumas vantagens a mais que a gente acaba não pensando no nosso dia a dia por não fazer parte aí da nossa realidade, na verdade. E tem alguns poréns, eu acho, não poréns ruins, mas algumas coisas de atenção. A principal delas, pra mim, é o narrador. Eu acho que você tem que se identificar com quem está de fato contando a história pra você. E uma das coisas que pra mim é muito importante é que essa pessoa não tenha um sotaque muito forte. Eu, por exemplo, eu escutei livros de fora, né? Eu escutei livros que não são brasileiros, eu não escutei nenhum livro nacional. E isso é extremamente relevante, porque teve um que eu comecei a escutar, eu nem terminei, porque assim que eu comecei a escutar, eu achei que a narradora tinha um sotaque muito carioca, muito forte, e pra mim já quebrou a experiência da história, porque não tem nada a ver, sabe? Um livro escrito por alguém dos Estados Unidos, com o sotaque de um carioca falando, e não fez sentido, não fazia conexão com a história, o tempo da história também não faz sentido. É tipo quando você vê uma novela e aí tem um sotaque ou tem uma gíria que não corresponde ao tempo que se passa a história. Então, é a mesma situação. Então eu acho que o narrador, no caso do audiolivro, ele tem um papel essencial da mesma forma que o tradutor tem nos livros físicos, sabe? Porque se o tradutor pega uma história de 1900 e bolinha e coloca uma tradução com uma gíria atual,
já quebra um pouco da sua experiência de leitura. Então, é o mesmo pensamento. E essa parte do sotaque, de fato, foi algo que eu percebi e que me incomodou, mas tem outras coisas ali, né? A dicção, a forma de falar, quando você imita alguns personagens ali nos diálogos. Então, tem muitas coisas ali que envolvem a narração de um livro. Mas fora isso, eu tive experiências muito legais, assim, nesses últimos dias aí. E hoje eu vim, na verdade, compartilhar com vocês um dos livros que eu escutei, que foi Um Banquete para Hitler. Esse livro, eu já tinha escutado falar dele aqui mesmo no BookTube, se eu não me engano foi no canal do Geek Freak, e a história me interessa, assim, a gente já falou por aqui, a gente já deu várias dicas de livros que se passam de alguma forma no cenário da Segunda Guerra Mundial. Esse livro não é diferente. É legal ressaltar, da mesma forma que a autora ressalta no final do livro, ela faz uns comentários ali muito pertinentes no final que engrandecem mais a sua leitura, que é um livro de ficção, tá, gente? Ele tem muitas coisas baseadas em fatos reais, tem muitas coisas reais, lugares reais, coisas que de fato aconteceram ali no período da guerra, mas é um livro de ficção criado para personagem enfim. Mas vamos lá, como que é a história do Banquete para Hitler? A gente tem a nossa personagem principal, a Magda. Ai meu Deus, buguei, esqueci o nome dela. Senhor amor. Então vamos lá para a história. A gente tem a nossa personagem principal, que é a Magda. A Magda é uma jovem adulta, ela ainda mora com os pais ali em Berlim. E a história, ela se passa e começa, né, em 1943. Então a gente já está caminhando para o fim da guerra, que termina em 45, e a Alemanha já está começando a perder, né? Porque a Alemanha começa muito bem ali a Segunda Guerra Mundial, mas depois tem uma reação aí dos aliados. Então a Alemanha já está passando por momentos muito difíceis e Berlim acaba sendo um dos principais alvos ali da guerra, por ser, né, a capital do país e tudo mais. E os pais da Magda, eles ficam muito preocupados com os constantes bombardeios, com o perigo que tá de fato morar em Berlim. E eles acabam mandando a Magda para o interior para morar com um irmão do pai dela, né, com os tios dela, para tentar fugir um pouco dessa loucura que tá ali, a guerra em Berlim. É importante ressaltar que o pai da Magda e a própria Magda, eles não são tão a favor assim do partido nazista, que é o partido que está no poder. Eles não se posicionam tanto ali, eles ficam um pouco no meio do caminho, né? Eles são talvez até em momentos contra a guerra, então eles não são totalmente ali a favor do partido, mas já a mãe dela e principalmente os tios ali, a tia e o tio deles, eles são assim enlouquecidos, eles acreditam em tudo, eles realmente acreditam no Hitler, eles acham que a Alemanha realmente tem que dominar o mundo, enfim, eles acreditam em toda a propaganda nazista que é propagada aí em toda a Alemanha. E quando ela chega ali na casa dos tios, ela, né, depara com isso logo de cara, e a tia dela já manda vai ficar aqui, minha filha, mas você tem que trabalhar, não vou ficar te sustentando aqui de bom grado não, até porque a Alemanha já está em crise, os alimentos são muito caros, é difícil de achar alimento, não tá tão fácil a vida assim para ficar sustentando pessoa a mais aqui não. Mas enfim, o tio dela é uma pessoa ali influente na cidade pequena, ele inclusive faz parte da polícia, ele acaba com alguns contatos conseguindo com que ela entre num negócio lá, gente, do partido nazista, para trabalhar de fato para o partido nazista. E ela, sem opção, se inscreve para qualquer vaga que tiver, e ela é de fato chamada, e a vaga que ela vai ocupar é de experimentar comidas. Como assim, né? A gente tem, então, algumas pessoas que trabalham diretamente com Hitler, e essas mulheres, na verdade, elas têm que comer a comida do Hitler antes dele poder comer. Por quê? Medo de envenenamento. Então essas mulheres, elas comem tudo antes dele, comem todas as refeições antes dele, pra, de fato, caso
alguém tem que envenenar o Hitler, quem vai morrer na verdade são essas mulheres aí. E a Magda passa a ter essa função, então ela vai trabalhar diretamente nos lugares em que o Hitler tá, né? Então na Toca do Lobo, que é um lugar que de fato existe, no bunker, que ele se esconde em alguns momentos. Então ela trabalha ali diretamente com ele. Mas assim, o trabalho vai um pouco além do que só comer a comida. Elas de fato têm tem alguns treinamentos sobre venenos, sabem como identificar o cheiro, o tipo de cogumelo que pode comer ou não. Então é bem assim, até complexo o trabalho delas, né? Elas não simplesmente são jogadas lá e pronto. Elas são de fato ensinadas a identificar venenos. Mas enfim, já é interessante por si só. E a gente vai acompanhar de fato a Magda ali chegando nesse lugar, e o impactante para ela e para nós enquanto leitores é que ali parece que é outra realidade, né? Ela saindo de Berlim, ela sabe como que tá a guerra, ela viu bombardeios, ela viu a realidade da guerra. Quando ela tá ali na Toca do Lobo, que é chamada, é como se, tipo assim, eles estivessem a mil maravilhas, sabe? Não tem problema com comida, não falta comida, eles têm tudo do bom e do melhor, ninguém escuta nada sobre guerra, bombardeios, ninguém vê nada. Então, pra eles ali, é como se tudo tivesse a mil maravilhas, é muito mais fácil de você acreditar na propaganda do partido nazista, de que o Hitler de fato vai ganhar, de que a Alemanha vai ganhar, de que a Alemanha está ganhando. Então é muito mais fácil você acreditar em tudo que está sendo feito, né? Tudo que está sendo falado, que está sendo feito ali nesse universo, quase que um universo paralelo à Segunda Guerra Mundial. Só que ela acaba conhecendo ali, claro, algumas pessoas, e rolam conversas já principalmente entre os militares, né, gente? Eles sabem o que está acontecendo e tem muitos deles que já não concordam mais com a situação. Eles sabem principalmente, por exemplo, dos campos de concentração, que é algo que a população ali, principalmente da Toca do Lobo, que a gente acompanha na história, não sabe. Talvez a população como um todo também, a história é contada distorcida, né? Não conta de como que as pessoas eram de fato tratadas ali nesses campos de concentração. Então a Magda começa a ter contato com essas coisas, e ela já não era muito ali fã do partido nazista, então ela começa a ter contato com essas pequenas informações, mas ao mesmo tempo ela acaba conhecendo de fato Hitler, a amante dele que tá ali também na Toca do Lobo. Então ela fica também um pouco meio em cima do muro, que com ela, pra ela ali, pras pessoas que estão ali, ele parece tipo quase um avô, sabe? Que ele tem uma posição muito paternal com as pessoas. Ela fica um tanto quanto nessa dualidade, mas ela tende mais pro lado revolucionário, de ir contra o governo, de acabar com isso, e de que ele de fato era uma pessoa a ser parada. O grande medo ali era de, se parasse ele, quem que assumiria, se poderia ser muito pior, mas enfim, rola em torno disso, de se vamos conseguir fazer alguma coisa ou não, tem umas conspirações rolando por trás ali. E é essa a história que a gente vai acompanhar então em Um Banquete para Hitler. Como eu disse no começo, gente, é uma história ficcional. Ela é baseada em uma das provadoras de fato que isso existia, tá? Então tem muita coisa que é histórica mesmo, mas é claro que a autora ali, ela é autora ou autor, agora eu não lembro. Ela cria um universo ficcional e uma trama narrativa ficcional para guiar a nossa personagem principal. Bom, eu achei muito interessante, de verdade, assim, acompanhar principalmente essa alienação das pessoas, sabe? Quanto ao que de fato passa na guerra. Então, assim, dessa quase cegueira mesmo de acreditar em tudo que é falado, em tudo que é mostrado pela propaganda nazista. Eu gosto muito dessa parte, eu já acho que até comentei aqui no canal que o meu TCC foi de propaganda de guerra, então envolvia muito era da Primeira e da Segunda Guerra, então tinha muito da propaganda nazista e de como que isso era usado como, de fato, controle ali em alguns momentos da guerra, sabe? Então, assim, pra mim, isso foi o ponto alto. É claro que a história ali, de como que vai se passando, tem um romance, tá? Assim, mas o romance é até ok, não é nada
que, assim, né, porque eu sempre falo, né, nada que atrapalhe o romance como se fosse uma coisa ruim. Não, é um romance até que faz sentido, dentro da narrativa, é construído legalzinho e tal, você até torce pelo casal, mas não é o foco principal do livro. Eu acho importante ressaltar isso, né, porque todo mundo fica tipo, ai, mas vai ser romântico, vai ser meloso, e não, a gente tem, mas nada que atrapalhe ali a leitura como um todo. E assim, eu gostei muito da narrativa dela também, e como foi a minha experiência em audiolivro, a moça, né, a que tava narrando, que eu não vou lembrar o nome, infelizmente, mas a pessoa que tava narrando, ela era muito boa, sabe? E você fica envolvido na história de uma forma diferente, então foi uma experiência até enriquecedora no caso desse livro pra mim. Eu acho que é um livro que faz total sentido de ser audiolivro, mas assim, foi muito legal mesmo. Eu recomendo a leitura pra vocês. Quem gosta aí desse universo de Segunda Guerra, quem achou interessante, eu acho que essa questão da provadora, né, e dá um choque inicial na gente do tipo, cara, olha o nível que eram as coisas, né, na guerra. E isso existiu de fato, tinham pessoas ali, o medo do envenenamento era muito forte. E cara, olha, imagina você ter a profissão de que você, qualquer garfada que você dá ali, você pode morrer, basicamente é isso, né? Tipo assim, a sua vida tá em risco e ao mesmo tempo não é considerado ali para as pessoas como um risco tão grande, sabe? Tipo assim, aí você só tá comendo, você não tá lá na guerra de fato, mas você pode morrer a qualquer momento. Então tem toda essa dualidade, é muito interessante de acompanhar isso tudo e como que vai se desenrolar caminhando junto com os acontecimentos da guerra. Então, os marcos importantes ali da guerra, o que esses marcos representam para essas pessoas ali, principalmente de um círculo mais próximo do Hitler, do que acontece, por exemplo, quando a gente tem o dia D, que é a invasão ali da Normandia, que é um dos principais marcos, né, do avanço aliado ali. A gente tem também os russos, né, chegando por outro lado e essa confusão e como que quando a Alemanha vai caindo de fato, o que eles vão fazendo. Então eu acho que vale a leitura sim, gente, eu gostei bastante, tanto do livro em si como da experiência do áudio, e eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Se vocês já leram ou se tem alguma indicação nesse estilo também, deixe aqui nos comentários pra gente. Vejo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau!